Oi, eu sou a Fernanda Tavassi e hoje eu tô aqui pra gente poder falar juntinhos sobre a abertura de Shingeki no Kyojin, vulgo Attack on Titan. Porque isso daí deu o que falar, e não foi só a abertura não. O anime em si, o primeiro episódio aí da quarta temporada também rendeu muitos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo de análise sobre isso, mas hoje a gente vai analisar esse monte de explosão que aconteceu na abertura. Porque a princípio parece que é só explosão, explosão, explosão pra todo lado, né? Mas existem várias mensagens ali embutidas no meio disso tudo e hoje eu vou falar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. Então se liga só que depois da vinheta a gente vai aí destrinchar e descobrir tudo o que acontece nessa abertura. A quarta temporada já começa com o título, né, do outro lado da muralha, do outro lado do oceano. E é bem isso que a abertura retrata. Então a gente já chega logo de cara sendo impactado com uma imagem ali, ou com uma sucessão de imagens e acontecimentos que retrata justamente a chegada triunfal do Eren no outro lado do oceano, ali do outro lado da muralha. E junto dessa chegada triunfal dele, obviamente, muita explosão, muito tiro, muitas mortes e muita destruição por tudo. Logo de cara a gente já é apresentado ali a uma mensagem muito importante que essa abertura traz pra gente. Se você notar, e você deve ter reparado que a abertura praticamente toda, os ícones ali, pessoas, casas, né, construções, são tudo sem cor, tudo incolor. Você tem ali os traços pretos em volta, né? Mas a abertura em si ali de todos os ícones que você vê são todos incolores, todos brancos. Só que em contrapartida você tem o contraste das fumaças, dos bombardeios, dos mísseis, dos tiros, dos canhões e tudo mais coloridos. Isso daí retrata muito profundamente a forma como a guerra ela é vista em si, porque na guerra o ser humano ele não tem valor nenhum, ele é só mais um. Em contrapartida, o resultado da guerra, não importando os meios, é muito mais importante do que a vida humana. Então essa falta de cor em todo o contexto, somente com as fumaças dos bombardeios ali coloridos, representa muito bem isso, a falta de valor humano que o ser humano tem dentro da guerra, né? A forma como o ser humano não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum. O próprio resultado da guerra é muito mais importante do que a vida humana, mostrando dessa forma aí, com essa falta de cor, que a vida humana não tem significado nenhum. Isso fica bem claro ali quando mostra pra gente todos os soldados caminhando ali, marchando, né, em fila, todos também sem cor, mas uma coisa muito mais importante, não só sem cor, mas também sem feição. Você vê que o rosto deles são todos iguais, porque na guerra quem tá no topo enxerga ali os soldados que estão indo ali, né, pra frente da batalha, que estão indo ali enfrentar de verdade o bombardeio, os tiroteios, eles são todos iguais, eles não têm valor nenhum. Então é bem isso que retrata essas cenas que a gente vê que os soldados caminhando rumo à morte deles. Inclusive já no primeiro capítulo a gente teve aí, né, uma cena semelhante que retrata exatamente isso, eles indo rumo ao fim da vida deles. Só que essas explosões todas, essa fumaça que a gente vê não é somente o resultado de um monte de bombardeio e tiro. Dentro dessas fumaças fica muito nítido que a gente está acompanhando a cada trecho a transformação de um titã. Logo ali no segundo 10, no 10º do vídeo, é bem nítido quando você coloca em slow motion que uma coluna vertebral está se formando ali no meio daquela fumaça e a carne saindo ali do meio dessa coluna, né, se formando ao redor. E é justamente a coluna que é o eixo principal, o elo principal da transformação dos titãs. Mostra bem ali como se fosse aquele ossinho aqui do comecinho da coluna aqui do pescoço, sabe? Indo em direção até o resto ali da coluna toda, mostra ela se formando e tudo indo ao redor. Mais pra frente você vai ter mais bombardeio e aí você vai ver uma cena de uns músculos se formando e algo que parece bastante um coração. É tudo muito rápido, mas quando você coloca em câmera lenta dá pra ver ali esse músculo pulsando. Então a gente tá vendo nitidamente a transformação de um titã, até que ali pelo 20º mais ou menos, a gente vê o dorso do titã se reerguendo. Dá pra ver ali alguns gominhos da barriga, então dá pra perceber que é bem nítido um titã se formando em vários quadros no meio dessas fumaças todas que estão aparecendo das explosões. Não necessariamente essa abertura ela tá em ordem cronológica correta, então a gente vê alguns acontecimentos meio que fora de ordem, mas é justamente para mostrar o contexto do caos que está se estabelecendo ali, porque do começo ao final da abertura é tudo caos. E quando a gente tem ali logo no começo
cena de uma explosão, né, o Titã se formando e logo em seguida os pássaros caindo mortos, representa justamente a morte da liberdade, né, o fim da liberdade com a morte de todos os humanos do outro lado da ilha. Porque se você for pegar o pé da letra mesmo, o que significa a simbologia de um pássaro, a simbologia maior dele é o que? É a liberdade. O pássaro ele é livre para voar. Inclusive em uma abertura de Naruto, o Bluebird, eles também usam essa simbologia do pássaro para poder falar sobre a liberdade do Sasuke, mas aí é uma história para um outro vídeo. Nesse daqui a gente vê nitidamente o quanto o Eren, através da busca pela liberdade dele, ele vai ceifar a liberdade dos outros. Para ele conquistar a liberdade dele, ele precisa matar todo mundo e encerrar, acabar de vez com a liberdade de todo o resto da humanidade. E isso é tão nítido que desde o finalzinho da terceira temporada, o Eren já apontava para o outro lado, falavam que aqueles eram os inimigos dele, e desde o começo do mangá, desde o começo do anime também, deixa bem claro que o foco principal do Eren não é destruir os titãs. A morte dos titãs é a consequência, é o que ele precisa realizar para ele conquistar o objetivo maior dele, que é a liberdade, de poder ir e vir sem viver preso como um pássaro na gaiola ou nas muralhas. Então, para isso, ele precisa acabar com a liberdade dos outros, porque são aqueles que são livres que estão tirando a liberdade dele e do povo ali da Ilha de Parades. Então, esses pássaros mortos significa justamente o Eren matando os que são livres ao redor das muralhas, ao redor do oceano, né, do outro lado da ilha, para poder conquistar a liberdade dele. Além disso, num contexto geral de toda essa abertura, os titãs são comparados a uma bomba atômica, ou pelo menos o poder que o Eren tem agora como titã. Ele já chega destruindo tudo nessa entrada triunfal dele, e a cada explosão, em alguns momentos, a gente vê ali a formação, né, de uma fumaça seguida de uma luz que representa, ou que aliás é exatamente igual a uma explosão verdadeira de uma bomba atômica. Então eles representaram nessa explosão da transformação do Titã uma bomba atômica, para poder mostrar que justamente esse poder ele é semelhante, ou então ele é equivalente ao poder de uma bomba atômica, inclusive com todo o poder de destruição, já que depois que ela explode, né, ou que a transformação do Titã se explode ali, vem cenas uma seguida atrás da outra de pura devastação. Aí a gente vê tudo sendo destruído, aquelas imagens das pessoas em pedra sendo destruídas, né, todos os estabelecimentos ou todas as construções que estão ali sendo destruídas, evaporadas literalmente através desse poder aí da explosão atômica do Titã. Um pouco mais pro final a gente tem uma cena bem chocante de uma mão, né, caída, que dá pra ver que é a mão de uma pessoa que tá morta, e uma chuva caindo sobre ela, e logo depois também uma pilha de mortos com a chuva caindo por cima. E essa chuva representa justamente a lamentação. Ao final de toda a guerra você só tem o quê? Lamentação, choro, dor. E essa chuva tem esse simbolismo, mesmo como se fossem lágrimas do universo caindo sobre essa pilha de mortos, enquanto depois vai surgindo ali algumas cenas, né, dos titãs ali no fundo, e o Eren como meio que petrificado saindo, enquanto a música fala monster, 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 porque exatamente na letra da música a gente entende todo esse contexto que tá rolando ao redor das imagens que vão se formando ali. Então na letra, ao mesmo tempo em que o Eren é chamado de monstro, bem no finalzinho, ali na hora que aparece o titã de ataque, né, com os outros titãs mais atrás dele, ele indo em direção ao ataque, a gente também vê um pouco da perspectiva dele, de como ele se acha o anjo salvador, mas se incomoda com o fato de que quem tá do lado de fora da ilha enxerga ele como um demônio. Então essas imagens misturadas aí com a letra da música mostra justamente que o Eren se acha o anjo salvador, mas que está vestindo uma máscara de demônio. E demônio é justamente como os eldianos de dentro da ilha são chamados por todo mundo ao redor que vive na liberdade deles. A letra da abertura também fala muito sobre a maldição, né? A maldição que vem através do poder de Titã e que acompanha todos aqueles que acabam adquirindo esse poder em um momento ou outro. Porque depois que cada um dos humanos adquiriram o poder de Titã, o que sobrou para eles depois foi só caos, destruição e literalmente maldição, porque é o que eles atraem, justamente porque não seria um poder abençoado. É um poder amaldiçoado que mesmo quando você tem para tentar utilizar ele pelo bem, você acaba atraindo o mal, porque as nações ao redor não vão entender que você quer fazer o bem, e dificilmente alguém que pegou esse poder quis realmente fazer o bem, né? E eles vão tentar te destruir
para poder roubar esse poder de você. E por fim, a abertura também fala bastante sobre destruição e restauração, que é justamente a visão que o Eren entende que é necessário destruir tudo, como a gente vê ali nas imagens da abertura, para depois ele poder reconstruir uma nova humanidade sem aqueles que realmente, né, ceifaram a vida de muitos, que na visão do Eren são o povo de Marley e o povo do outro lado do oceano, e através disso acabar com o ciclo de ódio que existe ali entre esses povos todos. Então, destruir tudo para recomeçar uma nova história é a forma de acabar com esse ciclo de ódio e poder dar uma nova chance aí para a humanidade. Eu poderia ficar falando por horas aqui, porque isso aqui é só um pouquinho de muito do simbolismo e das mensagens que a gente tem na abertura de Shingeki no Kyojin, mas eu vou deixar esse papel para vocês, então comenta aqui embaixo outros possíveis simbolismos, outras possíveis mensagens que tenham ali dentro dessa abertura e que eu não falei aqui no vídeo. Fica ligado porque essa semana eu vou trazer um vídeo falando sobre o primeiro capítulo, falando sobre as mudanças no visual dos personagens, a mudança de estúdio, o que eu achei, se é bom, se é ruim, se ficou legal ali os Titãs em 3D. A gente vai falar sobre tudo isso num próximo vídeo, então se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver um vídeo novo e não se esquece de deixar o seu like aqui porque ele é muito importante. Um beijo pra vocês, até a próxima, tchau!